A Casa do Fim do Mundo é editada aqui pela editora Opera Gráfica, lá em março de 2002, lançada originalmente pela DC Comics, no estilo Vértigo, e é uma adaptação de um livro com o mesmo nome, né? Só que em inglês é outro nome, The House of the Borderland. E seria a tradução livre A Casa à Beira do Abismo, que é como é traduzido aqui no Brasil os livros realmente do autor. Saiu como A Casa à Beira do Abismo, e a tradução da Opera Gráfica foi A Casa do Fim do Mundo. E não deixa de ser uma adaptação boa. Bom, o roteiro adaptado é do Simon Revelstoke, com a arte do Richard Corbin, e tem uma introdução do Alan Moore, onde ele fala um pouco sobre o autor original do livro, né? Ele se deleita um pouco sobre a história do autor. Formato não, formato americano, capa cartão, papel interno, papel offset. Aqui tem uma biografia rápida do Simon Revelstoke e do Richard Corbin. Richard Corbin, para quem de repente não conhece, foi um dos maiores nomes do quadrinho underground, trabalhou ali na heavy metal, fez um monte de trabalho bacana, cara, ao longo da sua carreira, né? Tanto para Marvel como para DC e editores independentes. Foi, para mim, um dos maiores da sua categoria underground. Aqui tem a introdução, que é do Alan Moore, é um texto, ele fala, na verdade, não sobre o livro nem sobre o quadrinho, mas sim sobre o autor da obra original. Cara, começa com dois jovens em 1954, de férias, andando pela Irlanda, República da Irlanda. Quando eles entram no vilarejo, arrumam confusão e fogem para o meio da mata, encontrando aí uma mansão toda, né, espatifada. E eles começam a andar por lá para se esconder da turba que eles fizeram confusão. E aí um deles encontra um diário, e esse diário ele vai narrar a história de dois irmãos que viviam naquela casa, naquela mansão, há anos atrás, né? E aí começa realmente a história de terror, onde esses dois irmãos acabam encontrando criaturas de forma suína que atacam, né, eles de forma violenta. Cara, esse conto ele é muito bizarro. A arte do Richard Corbin ele potencializa essa bizarrice porque é uma arte muito pesada, luz e sombra com pontilhismo, né, e algumas rachuras fazem desse quadrinho um dos contos mais bizarros que eu já li. É um terror realmente gutural. Baita obra. Eu acho que só saiu essa versão da Opera Gráfica, eu acho que não tem nenhuma outra reedição, pelo menos eu desconheço. E é um material para aquele fã de filme de terror, história de horror, que curte realmente algo mais sinistro, porque aqui tem muita coisa bizarra. O texto é muito pesado e a arte do Richard Corbin potencializa o terror nos personagens e no cenário. Baita quadrinho que merecia ser reeditado em algum momento para novos leitores, né? Somente os leitores que curtem terror e os fãs do Richard Corbin. Richard Corbin deixou um legado aí imenso. E esse, para mim, dos trabalhos que eu já vi do Richard Corbin, é um dos mais bonitos. É um dos trabalhos que eu acho mais interessantes dele. Pelo menos do material que eu tenho aqui em casa, é um dos mais legais. Baita quadrinho, fica a dica aí. Não tá difícil de achar, tá até barato, inclusive. O pessoal não está dando valor devido a esse material. Uma curiosidade: aqui no Brasil, como eu disse, se chama A Casa à Beira do Abismo. Então eu não sei porque que a Opera Gráfica lançou como A Casa do Fim do Mundo. Funciona, talvez tenha tido algum problema com direitos autorais em relação ao nome, né? Não sei. Mas o livro, no momento, está em catálogo, tá? Então ele é fácil também de encontrar. Se você tiver curiosidade de ler o livro e comprar o quadrinho, fica aí que tá fácil ainda de achar na internet, tanto o quadrinho como o livro. O quadrinho, claro, que você vai encontrar em sebos online. O livro você pode encontrar em livrarias ou online ou física. Tá? Foi relançado, tá com uns 2 anos, eu acho, se eu não me engano. Isso aí, fica a dica. A Casa do Fim do Mundo, com a arte do Richard Corbin.